Então vamos lá, rapaziada. Bombeiro Cruz. Vamos falar um pouco sobre a questão do sindicato. É muito difícil você falar sobre, na questão do bombeiro civil, você fazer vídeos, porque tudo que você fala depois lá nos grupos, né, de WhatsApp são utilizados contra você, pessoas te processam e são processos às vezes que são acatados pela justiça que não tem nada a ver, tá? E é uma palhaçada essas guerrinhas de WhatsApp. Mas vamos falar sobre a nossa profissão, o que está acontecendo. Nós perdemos uma eleição agora, né? Eu pertenci à chapa Coalizão. Não vou dar detalhes, depois se vocês quiserem pegar detalhes dos acontecimentos sobre as decisões. Não vou estar aqui para falar das decisões de procuradores, juízes e tal. Mas eu achei injusto, né? Porque nós temos um estatuto e o estatuto ele precisa ser cumprido. Mas, deixando isso de lado, vamos aceitar aí, assim como a gente pode ganhar, a gente também pode perder. E nem sempre quem ganha é aquela pessoa que está bem na fita, né? Então, galera, o que acontece? Não pode um sindicato continuar sem dar satisfação para a categoria. Não pode um sindicato, o sindicato é nosso, tá? O sindicato não é da pessoa que está lá presidindo, o sindicato é dos bombeiros civis. E, sinceramente, os bombeiros civis precisam acordar, porque se vocês não fizerem nada, se nós não fizermos nada, a cada dia nós vamos perder direitos. Primeiro, já estão tentando tirar o nome bombeiro da nossa profissão, mudando essa questão. Pode mudar questões de escala de trabalho, salário, até a nossa folga, né, de acordo com a lei federal, tá? E outras coisas podem vir a nos prejudicar também, tá? Então, gente, eu estou empregado, graças a Deus, né? Mas eu não vou deixar de falar aqui da situação porque eu estou empregado. Mas nós sabemos muito bem que pessoas que estão empregadas, quando se metem em questões sindicais, acabam às vezes perdendo seu emprego, tá? Mas eu falo aqui com coragem que eu não me importo, sinceramente. Estou trabalhando hoje na profissão. Se vier a ser demitido por uma questão dessa, eu posso trabalhar muito bem em outras áreas, tá? Não tem problema. O importante é levar o dinheiro para dentro da minha casa, tá? Amo muito minha profissão, gosto muito, sinto muito orgulho de ser bombeiro profissional civil, mas não tenho medo dessa questão, tá? Eu sei que existem empresas que são ligadas ao patronal e muitas vezes o cara tem medo até de votar e tal. Nós temos um número muito baixo de votação. Nós temos 300 mil bombeiros civis. Nós temos não sei quantos mil guardiões de piscina e não sei quantos mil maqueiros que também são componentes do nosso sindicato. Muita gente não sabe disso, tá? Você imagina, hoje em dia, a contribuição anual, aquela contribuição que dá R$5 mensais, que no final do mês dá 60, final do ano dá R$60, ela parou de funcionar, essa contribuição, por conta dos governos aí. Eu não vou esclarecer bem, mas possivelmente pode voltar se o Lula vencer, tá? Então essa contribuição, imagina, de 300 mil bombeiros, mais um número grande de guardião de piscina, mais um número grande de maqueiro, que muitas vezes nem faz ideia de que o sindicato é o mesmo. É uma contribuição que é um valor muito grande e que dá para se trabalhar pela nossa categoria, tá? É um valor que antigamente era cobrado, hoje não é cobrado. Eu estou sindicalizado por conta das eleições, eu tive que me sindicalizar. Um erro gravíssimo. A nossa categoria sempre será fraca se todos não tiverem poder de voto. Então, primeira briga, todo bombeiro civil homologado tem que ter direito a votar. Fez a formação, homologou, mesmo que não tenha tempo de casa, mesmo que não seja sindicalizado, tinha que ter direito a votar. Já que não tem, essas pessoas vão precisar se sindicalizar, tá? Mas como você vai se sindicalizar a um sindicato que não está representando você? Eu não vou, sabe, a pessoa pensa, eu não vou ficar dando dinheiro para um sindicato. Simples assim. O sindicato precisa fazer alguma coisa para trazer essa notoriedade. E ainda assim que ele fizesse, muita gente não vai se sindicalizar. E isso acaba atrapalhando. Por quê? Já consegui um aumento, já consegui o que eu queria, então não vou me sindicalizar. Vou gastar R$50 todo mês. Só que eu tô falando aqui, eu gasto R$50 todo mês. E às vezes eu penso também em tirar a minha contribuição se o sindicato não estiver me representando, tá? Eu também penso em ir lá fazer a carta de próprio punho e retirar esse valor.
Aí eu não sei o que eu faço também, gente. É complicado a situação, porque nós precisamos de ter uma representação, tá? Não temos, nós da Chapa Coalizão gostaríamos de ser, estou falando por mim, tá? Aqui, estou falando como um integrante que não somos mais concorrentes, né? Mas continuamos como Chapa Coalizão. Estou falando por mim, tá? Não em nome da minha chapa, para não prejudicar os meus caros colegas, meus demais amigos. Eu acho que deveríamos fazer, de repente, alguma manifestação na nossa folga, né? Não precisaria fazer greve e pedir ao sindicato que nos esclareça quando que vai ser votado o nosso aumento, quanto que será negociado e que as propostas de campanha sejam feitas, sejam cumpridas, tá? É muito fácil prometer e tal, só que 300 mil bombeiros, nós tivemos 50 e poucos de votações, são 22 membros de cada chapa, nós ficamos só 2 chapas no final de tudo, a chapa atual lá, a presidência, e a chapa coalizão, ou seja, 22 membros de cada chapa já daria 44, aí daí você vê o número de votantes, sendo que nós temos uma listagem que tem quase 400 nomes que eram aptos a votar. Então, para nós que não éramos sindicato, né, éramos só concorrente, nós não tínhamos nem acesso a telefone, endereço. Nós fizemos tudo que foi possível para tentar que as pessoas votassem na gente. Mas as pessoas que podiam votar não foram, tá? Foi complicado, né? Eu falei muito da questão da janela de 31 de agosto de 2021, onde pessoas que estavam desempregadas poderiam ter capacidade de votar. Só que o próprio sindicato não oferece essa informação. Essa informação tem que ser dada por um longo período. Tipo assim, não uma coisa de uma semana, igual quando você vai se alistar na aeronáutica, é uma coisa que ninguém sabe. Mas alguém tem a informação e vai lá, algumas pessoas lá conseguem e outras não. É como se fosse isso. É uma coisa que, caraca, muito complicado. Então, gente, há muita coisa a ser. Vocês precisam estudar o estatuto sindical, vocês precisam saber, vocês precisam se envolver mais com as questões sindicais. Ou então, gente, vocês precisam de alguma forma fazer uma oposição, cobrar, porque se nós não tivermos força política, né, primeiro a gente tem que ter força política, porque a guerra que está sendo travada pela perda do nosso nome é lá em Brasília. Então, um deputado federal não faz verão. Você tem que ter um líder de partido. Tem que ter uma pessoa que seja deputado federal, mas seja líder de um partido. Não tem como você ser só um deputado federal e fazer leis, porque você não vai conseguir aprovações lá, tá? Então, é complicado, tá? É muito complicado essa situação. Não é só um sindicato, você tem um aparato por trás do sindicato, que são as forças sindicais, né? Que faz toda a parte burocrática do sindicato, né? Eu não vou entrar nesse detalhe também, são pessoas que eu não conheço e tal, mas a gente precisa fazer alguma coisa pela nossa categoria. Porque é cruzar os braços, como diz um ditado, né? Para triunfo do mal, basta que os bons cruzem os braços. Basta que os bons façam nada. Porque muita gente, quando está desempregado, quer correr atrás e tal, e quando está empregado, não quer saber dessas coisas. Infelizmente, às vezes a culpa é do próprio bombeiro civil. O próprio bombeiro civil precisa despertar, tá? Aí quando você vai falar uma coisa dessa, os caras ficam revoltados, tá? Ficam revoltados. Não, tem que se revoltar, não. Nós precisamos mudar, nós precisamos de estratégia, de se reunir em grupos, conversar sobre a categoria e não ficar nos atacando. Isso não vai levar a lugar nenhum. É lógico que se você atacar alguém que está fazendo alguma coisa desonesta no sindicato, isso tem que ser revelado mesmo. Agora, não pode o sindicato ficar sem dar satisfação para a gente de tudo que está sendo feito, tá? É complicado, gente. Existem pessoas que não brigam, existem pessoas que brigam e existem pessoas que fingem que brigam, tá? É complicado. Vamos ver os próximos capítulos dessa história. A cada dia temos mais formações, né? O mercado está inchado mesmo de bombeiros civis. É lógico, são pessoas, como eu sempre falo, pessoas que têm um certo conhecimento, mas que quem faz o curso quer trabalhar na área, tá? Você chega nos hospitais, nas clínicas, hospitais públicos, aí você tem
As mangueiras tudo amarrada. Você vê que aquilo ali não tem um bombeiro civil ali. As mangueiras tudo com barbante. Passem a observar isso. Você não tem um bombeiro civil para tirar aquele barbante, para deixar a mangueira certinha para se fazer uma linha de mangueira e fazer um combate. Você não tem um bombeiro civil nos hospitais públicos. Já é uma falha grave, tá? Então nós temos um número grandíssimo de profissionais, com muita gente que fez um monte de curso, gastou um monte de dinheiro e nunca conseguiu trabalhar na área, tá? Nós não podemos só nos conformar em estar aqui no grupo, jogando aqui uma vaguinha de emprego. Não, nós precisamos mudar o nosso sindicato para que ele seja tão forte, para que a gente possa exigir as coisas. Sindicato sem força, quando você senta diante do patronal para negociar, você não tem força de greve, não tem força nenhuma. Você não tem força sindical. Acordem, bombeiros civis. Acordem, que senão vão acabar com a nossa profissão.